Olá, tudo bem? Eu sou a professora Águida Vargas, da Gertec, e gostaria de dar as boas-vindas a todos e a todas nessa formação pedagógica online do novo sistema de gestão escolar Conecta Educação para os professores e coordenadores da rede municipal de Goiânia. É uma enorme satisfação poder estar aqui com vocês para apresentar esse novo sistema e ajudá-los a utilizá-lo de maneira eficiente. Bom, antes de começarmos, eu gostaria de enfatizar que a gestão pedagógica do Conecta Educação só se tornou possível graças à valiosa parceria e colaboração das equipes da Gereim, Gerefu e Gereja, que trabalharam arduamente juntamente com a Gertec para configurar o sistema de acordo com as necessidades da Rede Municipal de Educação de Goiânia e também dos documentos curriculares vigentes. Portanto, acredite, essa formação será muito útil para vocês. Começaremos então abordando o módulo do professor do ensino fundamental e do EJA, seguido pelo módulo do professor da educação infantil. E ao finalizar o módulo do professor, iniciaremos o módulo do coordenador pedagógico e apoio pedagógico. Bom, caso você tenha alguma dúvida ou pergunta relacionada ao que está sendo abordado nessa formação, por favor, não deixe de usar o chat para que possamos respondê-las. Estamos aqui então para quê? Para ajudar você a esclarecer qualquer dúvida. Por fim, eu gostaria de ressaltar a importância de estar bem atento e presente durante essa formação. Por quê? Porque essa formação é fundamental para a utilização eficiente do novo sistema de gestão escolar. Então, não se preocupem em anotar ou copiar as informações, porque a gente vai disponibilizar todo o passo a passo necessário para que vocês possam acessá-lo posteriormente. Então eu desejo a todos, tá? E a todas uma ótima formação. Olá, nesse vídeo estaremos apresentando a ferramenta de gestão escolar Conecta Educação. A ferramenta de gestão escolar Conecta Educação, ela funciona através de qualquer navegador. Estaremos apresentando aqui os principais para que você possa memorizar e conhecer. Então temos aqui o Google Chrome e o Edge principalmente para utilização de manusear a ferramenta e é acessível através da internet. Então com isso, você precisa, na barra de endereços aqui em cima, essa barra superior, informar o endereço para acesso. goiania.ed.com.br, vou colocar em destaque também aqui. Então veja, este é o endereço que você deve utilizar. E uma vez que você possui o seu usuário e a sua senha, você deve informá-los aqui. O seu usuário e sua senha será inicialmente o seu CPF e a sua senha. A sua senha também será o seu CPF. Por padrão aqui, eu vou estar utilizando um ambiente de demonstração, um ambiente de testes, e eu vou estar utilizando uma senha aqui, para poder demonstrar para vocês. Então, quando você fizer o seu primeiro acesso, você deverá vir aqui em Sistema, alterar login e senha. Então, ao acessar o sistema, a sua primeira preocupação, a sua primeira ação deverá ser alterar a sua senha, colocar algo que somente você conhece. É importante ressaltar que essa senha é de uso pessoal e não deve ser compartilhada com outras pessoas. Dito isso, vamos fazer agora uma demonstração da ferramenta como um todo, das principais recursos que estão disponíveis aqui. Esse vídeo é uma demonstração dos recursos. Então nós temos aqui o primeiro menu, que é o menu Escola, onde estarão as principais ações que você utilizará no seu dia a dia, no seu cotidiano de trabalho. Então temos aqui atas de reunião, temos calendário escolar, conteúdos curriculares, horário do professor, plano de ensino, que é o mesmo que planejamento, protocolos, turma, onde você verá suas turmas. Você tem aqui ainda uma opção de servidor, onde você consegue acompanhar a folha de ponto e frequência. Você tem condições de acompanhar aqui em relatórios servidores e fazer o download de um formulário de cadastro, onde você pode atualizar os seus dados, preencher nele um formulário em branco. Você tem aqui a opção de fazer a impressão do boletim do plano de ensino, consultar históricos de processos. E aqui em sistema você tem a ajuda, com vídeo de referência para lhe auxiliar. E tem também aqui ainda um último menu de protocolos também.
Navegando aqui agora pelo portal, vamos identificar alguns botões que vão te auxiliar. Esse botão aqui, ó, logo no canto superior, o penúltimo botão aqui, é o botão de sair. Sempre que você encerrar suas ações, clique nele para poder encerrar toda a atividade e assim deslogar do computador. Evite deixar o navegador, né, logado no sistema com o seu usuário e com a sua senha. Isso é questão de segurança. Esse outro botão aqui é o que faz com que oculte essa barra de menus lateral aqui. Então, quando eu clico aqui, por exemplo, ele oculta, me liberando mais espaço para o trabalho aqui. Voltando aqui, vamos explorar alguns tópicos aqui, alguns recursos que estão disponíveis. Por exemplo, ata de reunião é um recurso que está disponível onde você tem condições de consultar atas que foram registradas na plataforma, podendo fazer o download do arquivo que foi anexado. Aqui, em calendário escolar, você tem condições de verificar o calendário da sua rede de ensino. Ao clicar, selecionar o ano letivo, posteriormente calendário, você clica aqui em calendário escolar, o sistema irá listar para você os dias letivos e os meses. Então, por exemplo, temos aqui no mês de janeiro, né, 8 dias letivos, e identificados algumas ações aqui. No sistema são chamadas de legendas. E se você descer mais um pouco aqui, nas legendas você vai ter a explicação de cada cor, o que se refere. Por exemplo, a cor vermelha identifica os feriados. E aqui em eventos, traz uma identificação do que é o feriado. Por exemplo, 15 de novembro, Proclamação da República. Note também que o sistema possibilita trabalhar com até 3 cores de legenda para identificação. Então, por exemplo, no dia 19 de janeiro temos 3 cores aqui, lembrando que aqui é um ambiente de treinamento e demonstração, então, portanto, não se trata de dados reais, mas são dados fictícios e ilustrativos. Então, nós temos aqui 3 legendas que identificam, né, 3 eventos ali. Então, temos aqui o recesso, planejamento e início de bimestre. Note também que aqui, logo embaixo, nós temos a divisão por bimestre. Então, por exemplo, nós temos 49 dias letivos para o primeiro bimestre, 63 para o segundo, 112 para o primeiro semestre. E assim por diante, nós temos a distribuição aqui. Depois disso, nós temos aqui os conteúdos curriculares, ou objetos de conhecimento. Aqui é possível você informar o ano letivo, a composição de ensino, que se refere ao curso, alguns locais chamam de etapa, mas temos aqui chamado de composição, então temos anos finais, por exemplo, vamos pegar aqui o 6º ano, a disciplina, vamos pegar educação física, vamos mandar buscar, e olha só, ele vai trazer para nós. Isso aqui basicamente é o documento curricular cadastrado dentro da plataforma, que você pode verificar, analisar aqui antes mesmo de realizar alguma ação utilizando essas informações. Depois disso, nós temos aqui um outro menu chamado Horário do Professor. O horário do professor possui 2 tipos de visualização. Tem o primeiro chamado agrupado, vamos mandar visualizar aqui, onde ele vai trazer para nós a distribuição aqui por escola, então está agrupado por escola, dos horários de aula deste professor. Aqui nós temos a opção ainda de alterar para por turno. Vamos mandar visualizar. Então nós temos aqui no turno matutino, esse professor atuando na unidade Deusuíta e também na Monteiro Lobato. E aqui os horários de aula em cada turma. Aqui ainda é possível, caso tenha mais de uma unidade, você selecionar somente a unidade que você deseja visualizar. É possível ainda também filtrar por turno. Aqui em plano de ensino é um menu que estaremos abordando em outro vídeo específico para isso. Só lembrando que plano de ensino, leia-se, né, planejamento, é o mesmo conceito. Protocolos é um recurso que vai exibir protocolos onde você está relacionado, onde você fez o registro junto à secretaria. Depois nós temos aqui o menu de turmas, que estaremos abordando cada turma, ou cada opção, melhor dizendo, da turma em vídeos específicos. É importante mencionarmos aqui no conceito de turmas que vai listar todas as turmas nas quais você está devidamente modulado. Então note, por exemplo, que está listando as turmas aqui da unidade Monteiro Lobato e da unidade Deusuíta. Depois aqui em servidor é possível acompanhar, né, a folha de ponto e a frequência. Não serão tópicos abordados. Depois nós temos aqui servidores, relatório servidor e formulário de cadastro, onde é possível você realizar o download de um formulário para fazer o preenchimento com seus dados aqui e entregar para a atualização, como havia dito anteriormente.
Depois nós temos aqui em escola a possibilidade de realizar a impressão dos boletins dos alunos e também do plano de ensino ou planejamento. Histórico de processo é um recurso que possibilita você acompanhar processos, né, ou geração de relatórios que demandam um pouco mais de tempo. Então, esses processos, essas impressões, gerações de relatórios, elas vão ocorrer em segundo plano e vão ser listadas aqui em processamento. E quando concluídos, estarão mostrados aqui, sendo possível você realizar o download aqui. Depois aqui no menu Sistema, como dissemos anteriormente, você tem acesso à guia de ajudas, onde você tem a possibilidade de acessar o guia de referência, lembrando que no momento esse guia está em processo de atualização, então estando indisponível momentaneamente. Aqui você vai ter acesso a vídeos. Esses vídeos vão te orientar na utilização da ferramenta, lembrando que o primeiro vídeo aqui é uma demonstração semelhante a essa, onde você tem condições de conhecer os recursos disponíveis da ferramenta. Depois aqui você tem acesso a meus dados, onde vai ter informações dos seus registros, a possibilidade de fazer justificativas de ponto aqui, e um último menu de protocolos, que se trata do mesmo conceito aqui, e que exibe protocolos nos quais você está relacionado. Então, essa é a demonstração do portal do sistema Conecta Educação. Olá, nesse vídeo estaremos demonstrando como deve ser feito o registro de notas para os alunos. Para realizar esse procedimento, você deve clicar em Escola, Turma, Escolarização. Serão listadas aqui todas as turmas nas quais você está modulado. Aqui, é importante explicar que o sistema está trazendo diversas colunas com informações aqui. E o sistema possibilita que você personalize essas informações. Ou seja, é possível que você defina quais campos, quais colunas você quer que sejam exibidas aqui. Isso é feito através deste menu aqui, através dessa opçãozinha aqui. Você clicar nela, vai listar todas as colunas aqui e você pode selecionar. Neste caso aqui, vou indicar que eu não quero ver essa última coluna chamada Multi. Eu não quero ver essa coluna chamada Sala, então estou desmarcando elas aqui. E vou colocar também que eu não quero ver a coluna chamada Semestre. Perceba que o sistema vai recarregar aqui para mim e vai trazer uma nova disposição das opções aqui. Vamos entrar então na turma na qual eu quero fazer o lançamento de notas. Vou selecionar essa segunda turma aqui. Lembrando que estamos no ambiente de treinamento, portanto, os dados aqui são fictícios. Antes de realizar o procedimento, é necessário explicar alguns conceitos aqui. Essa primeira aba, chamada Dados Gerais, ela vai trazer as informações cadastrais da turma. São dados que são inseridos, na sua maioria das vezes, pela Secretaria de Educação, no caso de Goiânia, e, em alguns casos, a própria unidade de ensino, caso seja lhe dada essa permissão. Então, neste caso aqui, são os dados cadastrais e o professor não tem condições de alterá-los. Eles estão aqui apenas como consulta, como forma de informação. Aqui na próxima aba, nós temos, alunos na turma, nós temos a listagem dos alunos que estão cursando nessa turma. Note que aqui nós temos uma opção chamada Somente Cursando, que está listando para mim todos os 4 alunos aqui. Se você observar bem a sequência, ela tem um salto do 3 para o 5. Isso significa que há algum aluno escondido aqui, né? E aí, como que faz para esse aluno aparecer? Eu desmarco essa opção. E aí eu consigo perceber que é a Josefa Marina, e quando eu olho aqui, a situação dela, o status dela na turma é de transferido. Portanto, que ela não traz, né, não é exibida quando está marcada aqui como somente cursando. Depois nós temos uma aba chamada Componentes Curriculares, que vai exibir todos os componentes nos quais o professor, no caso o Bruno, como exemplo aqui, está modulado nessa turma. Se ele tivesse a modulação, além de educação física e ensino religioso, seriam exibidas as 2 disciplinas para ele aqui, ou os 2 componentes curriculares. Depois nós temos uma guia chamada Notas das Avaliações, que abordaremos em outro vídeo. Temos aqui a avaliação antropométrica, que também abordaremos em outro vídeo. E temos aqui, rapidamente, né, os botões que possibilitam realizar algumas ações. Dentre elas, vamos demonstrar aqui agora também o horário de aula. Ao professor clicar aqui, né, quando ele clicar em horário de aula, o sistema exibe para ele o horário de aula dessa turma, sendo possível consultar vigências anteriores, caso tenham aqui, e também é possível consultar o horário diferencial, caso esteja cadastrado. Então, voltando agora ao lançamento de notas, é possível realizá-lo de 2 formas. Eu posso fazer aqui em Alunos na Turma e clicar em cima do nome do aluno,
note que o sistema vai me dar um alerta. É importante que você observe e leia atentamente o que está sendo orientado para você através desses alertas. Tenha certeza de entender o que a mensagem está trazendo para você. Neste caso aqui, por exemplo, a mensagem está nos informando que as notas são salvas somente depois que clicar em salvar. Não se apresse, você pode editar e salvar a qualquer momento. Então, nós podemos realizar o lançamento de notas aqui, e essa nota só será salva quando eu clicar no botão salvar. Vamos fazer de outra forma aqui também. Vamos voltar aqui e ver a outra forma que é possível lançar a nota, que é aqui através de componentes curriculares. Ao clicar aqui, serão listados os componentes, e se você clicar no componente, teremos o mesmo alerta e teremos a listagem dos alunos, com a mesma situação do somente cursando. Veja que a aluna Josefa Marina, está como situação transferida aqui. Vamos deixá-la sem exibir. E aqui o procedimento para lançar é muito semelhante em ambos os casos. Você vai digitar as notas. Então vamos digitar aqui, por exemplo, a nota 100 para essa aluna. Perceba que o botão de salvar já está habilitado para nós e o quadradinho ficou no tom amarelo, significando que essa nota ainda não foi salva. Note também que se você digitar uma nota maior do que o permitido, haja vista que para Goiânia o valor máximo é 100, então se você digitar vai ficar com a cor vermelha, indicando que temos um alerta aqui, uma nota que está digitada incorretamente. Vamos novamente digitar aqui uma outra nota e uma outra nota aqui também. Vamos clicar em salvar. Olha só, a nota do bimestre não pode ser maior do que 100. Ele está nos alertando sobre essa nota aqui. Então vamos colocar uma nota menor do que 100. Agora, vamos clicar em salvar. Notas salvas com sucesso. Vamos fazer agora um procedimento para o segundo bimestre. Vamos só fazer isso daqui. E se eu clicar em voltar, tentar sair, o sistema vai me dar um novo alerta, informando que existem notas que ainda não foram salvas e que, ao sair da tela, todas essas alterações serão perdidas. Você pode permanecer ou pode sair. Vamos sair aqui. E se eu entrar novamente aqui em Educação Física, perceba que surgiu novamente o alerta e a nota que eu havia digitado sem clicar em salvar não ficou preservada. Um outro ponto importante é que você tem um recurso aqui chamado preencher notas. Esse preencher notas, ele é um recurso que possibilita trazer as notas que foram fragmentadas, né, ou distribuídas ao longo do bimestre em tarefas ou avaliações. Então, ao clicar aqui, ele vai buscar essas avaliações, o somatório dessas notas e colocar como sendo a nota bimestral. Nesse procedimento aqui, nós estamos ensinando como fazer o lançamento do bimestral aqui, a nota final do aluno. Portanto, tome cuidado ao fazer esse lançamento. Se você for fazer aqui, fez o lançamento e clicar em preencher notas, selecionar o primeiro bimestre, onde já temos notas, e selecionar o segundo bimestre, perceba que o sistema ele vai nos alertar que isso vai sobrepor os valores atuais, ou seja, essa nota que foi lançada do primeiro bimestre vai ser sobreposta. Ela vai trazer as notas das avaliações, caso tenha cadastrado. Vamos clicar em sim, desejamos dar seguimento, e veja que, de fato, ele fez a sobreposição. Nesse primeiro bimestre, fez o preenchimento porque haviam notas de avaliações lançadas. E nesse caso, o segundo bimestre, não havia nenhuma nota lançada ainda, e por isso trouxe e preencheu com valor 0. Então, é dessa forma que fazemos o lançamento de notas. Lembrando que as notas lançadas aqui irão refletir no boletim do aluno, na ficha individual e serão utilizadas para cálculo da média final para considerar o aluno como aprovado ou reprovado. Então, as notas precisam ser lançadas aqui para que possa se ter resultado, além de poder entregar um boletim para os responsáveis para o acompanhamento das notas do aluno. Olá, nesse vídeo estaremos demonstrando como realizar o registro de dados antropométricos dos alunos. Para isso, devemos clicar no menu Escola, Turma, Escolarização, selecionar a turma a qual nós devemos fazer o registro. E aqui na aba Avaliação Antropométrica e Ficha do Aluno, nós podemos fazer esse procedimento. Perceba que já temos algumas informações inseridas aqui.
E aqui, nesse botão, nós temos aqui a possibilidade de abrir a ficha médica do aluno. Isso aqui é muito importante, principalmente para o professor de educação física, para que ele possa acompanhar o tipo sanguíneo do aluno, por exemplo, se ele tem alguma fratura, se ele possui algum medicamento em uso, se ele tem alguma restrição de atividade física e se ele tem alguma doença. Aqui também é possível o professor acompanhar o histórico de aferições realizadas do aluno. E aqui nós temos a possibilidade de realizar um novo registro. Ao clicar aqui, será possível informar a data em que houve a aferição, essa medição do aluno, e também o peso que foi aferido. Podemos informar aqui, por exemplo, 69 quilos. E a altura em centímetros. Vamos colocar aqui 1,61, por exemplo. Então, realizado o registro, nós temos aqui agora, o sistema sempre trará o último registro. Então, se eu clicar aqui em consulta, ele vai, estamos aqui ó, no histórico, bem esse exemplo aqui, esse botão, ele vai trazer para mim todas as aferições que o aluno já teve ao longo deste ano. Aqui neste botão aqui, nós podemos clicar em adicionar e será possível informar uma data, né, por padrão ele traz para todos aqui essa data, mas eu posso informar aqui, selecionar uma outra data. Digamos que no dia 6 de fevereiro, vamos clicar em salvar, ele já alterou para todo mundo e eu posso alterar especificamente para um. Então, digamos que essa Rita Heloísa aqui, eu quero informar que a data dela não foi no dia 6 de fevereiro, e sim no dia 7, por exemplo. Então, eu faço essa alteração e aqui eu posso informar o peso de todos os alunos. Eu vou colocar 69 quilos para todos aqui. E aqui eu vou colocar a altura em centímetros, a mesma para todos. Só como exemplo. Vamos clicar em processar. Sim. 4 registros realizados com sucesso. Se viermos aqui novamente e consultarmos o histórico, veremos que o registro lá do dia 6 foi inserido aqui para nós também. Então é dessa forma que o professor de educação física, principalmente, tem condições de realizar o acompanhamento de ficha médica do aluno e registrar os dados antropométricos dele aqui também. Lá, nesse vídeo estaremos demonstrando como o professor deve proceder para realizar o registro do conteúdo ministrado ou conteúdo aplicado, né? Aquele conteúdo que é trabalhado na aula com os alunos. Então aqui nós temos, por exemplo, né, o acesso deverá ser realizado aqui por meio do menu Escola, Turma, Escolarização. E aqui vamos selecionar essa turma. E aqui o professor tem as opções, né, de botões aqui. O conteúdo ele é acessado através deste botão aqui, Conteúdo Aplicado. Uma vez que a tela foi carregada, é possível fazermos um filtro aqui para pesquisa e impressão. Então é possível, por exemplo, informarmos do componente curricular, lembrando que serão listados somente os componentes no qual o professor está modulado. E aqui o sistema irá trazer para nós todas as informações que já foram registradas pelo professor. Temos o total da grade, que está definida na estrutura curricular, quantos registros já foram realizados e o total que falta ser aprovado e outras situações de status aqui que podem ser analisados também. Aqui ainda nós podemos observar que os conteúdos que estão sendo trazidos para nós aqui, eles possuem status. Temos, por exemplo, aqui que ele está aprovado e o professor pode apontar se está ministrado ou não, lembrando que essa coluna aqui ela não é de preenchimento obrigatório. Aqui temos um status reprovado, 2 aqui que estão com 3, melhor dizendo, que estão com status aguardando avaliação aqui. Esse que está com situação reprovado, toda vez que o coordenador devolve para você, devolve como situação reprovado ou rejeitado, ele vai informar um motivo. E é importante que você leia o motivo, porque constará as orientações do coordenador para que você possa realizar a correção. Para realizar o registro é algo bem simples, basta você informar a data em que houve a aula, vamos pegar aqui, por exemplo, dia 10 de fevereiro, vou informar, olha só, não tem aula neste dia, então esteja atento às mensagens informativas. Então eu passei uma data em que o professor não possui aula de educação física em uma sexta-feira. Vamos informar aqui agora uma data do dia 13 de fevereiro, vamos adicionar. Olha só, trouxe para nós, inclusive com 2 abas aqui. Isso significa que nesse dia o professor tem 2 aulas. Então ele tem a segunda aula e a terceira aula provavelmente aqui. Já trazendo para nós aqui o componente curricular previamente selecionado também. E aqui no caso é importante
que é estar atento às informações que estão presentes. Nós temos aqui a possibilidade de registrar o conteúdo, né, por conteúdo curricular, onde será possível você selecionar aqui os componentes ou os objetos de conhecimento que estão presentes no documento curricular, então só serão listados aqui os objetos de conhecimento que estiverem previamente cadastrados na ferramenta. Então, é o documento curricular previamente cadastrado. Se não estiver listando para você que nada ao selecionar, significa que não há o documento curricular ainda não está cadastrado. É importante mencionar também que ao selecionar os objetos de conhecimento, perceba que ele é um dado obrigatório, você tem condições de inserir as habilidades também aqui. Perceba que ele não é um dado obrigatório. Aqui é possível ainda fazermos o lançamento por texto livre. O lançamento por texto livre possibilita ao professor de inserir informações. Então, por exemplo, ele pode digitar aqui uma atividade que não estava prevista, ou melhor dizendo, não contemplada aqui no documento curricular. Digamos, se foi realizado um passeio, por exemplo, ao Parque Mutirama. Então é possível você especificar aqui. Pode incluir ainda observações. Aqui também, no tipo de conteúdo, é possível informar que ambos, onde o professor pode combinar aqui tanto os objetos de conhecimento como um conteúdo específico. Então ele poderia colocar aqui, por exemplo, passeio ao Mutirama, podendo vincular também a habilidade e também colocar uma observação. Ao clicar em salvar, o sistema vai salvar esse primeiro registro, perceba que já está bloqueado, e vai te conduzir à próxima aba, onde é possível você informar aqui o novo registro. Vamos clicar em salvar, salvo com sucesso, e vamos recarregar aqui agora. Para você limpar essa informação, basta você clicar no campo que você quer, aperta a tecla Delete, ele vai limpar as informações. Clicou em Educação Física novamente, o sistema vai recarregar, veja que já aumentou de 5 para 7 registros, trazendo todos para nós aqui. Perceba que já estão registrados aqui e estão aguardando a avaliação. Também aqui os registros, dia 13/2. Com isso, agora é possível o professor fazer o envio em lote para a coordenação realizar a aprovação ou análise. Para isso, basta clicar em enviar em lote, selecione aqui os registros que você quer enviar, perceba que tem mais registros aqui, então podemos clicar neles, esses dois registros aqui, vamos clicar em enviar conteúdos, e agora eles estão todos como aguardando a avaliação por parte do coordenador. Se você percebeu que precisa, de repente, digitar, por exemplo, nesse caso aqui, digamos que precisasse fazer uma correção. Vamos pegar esse segundo caso aqui. Cliquem no botão editar e inclua ou altere aquilo que você deseja. Aqui também é possível você realizar a exclusão. Uma vez que acabamos de realizar o procedimento de edição, perceba que o status agora está novamente como não enviado. Então é necessário realizar o envio novamente para a coordenação, uma vez que realizamos a edição do conteúdo. Voltando aqui, nós temos a questão do filtro de pesquisa, é possível ainda realizarmos, né, a pesquisa aqui por status. Então veja que ele vai trazer para mim somente aqueles que estão como aguardando avaliação. E se eu colocar aqui como aprovado, vai trazer somente o que está aprovado. E se eu colocar como reprovado, somente aqueles que estão reprovados aqui, listando e mostrando na coluna ministrado qual a razão dele estar reprovado. E aqui basta você realizar, né, a edição e fazer a correção aqui. Clicou em salvar. Agora já não tem mais. Vamos colocar agora aqui como aguardando avaliação. Está aqui. E vamos colocar agora como não enviado. Aquele que estava reprovado agora está como não enviado. Então é necessário que façamos novamente o envio aqui também para a coordenação após a nossa correção. Aqui ainda é possível realizar a impressão dos conteúdos. É possível imprimir somente os que estão aprovados ou imprimir todos. Aqui você ainda consegue passar o intervalo de datas, no qual vai refletir também na sua impressão aqui. Então é dessa forma que se faz o registro do conteúdo aplicado. Olá, nesse vídeo estaremos demonstrando como o professor deve fazer o preenchimento do plano de ensino ou do planejamento. Então,
Então, sempre que você ver no sistema a informação plano de ensino, leia-se planejamento, o registro do planejamento do professor. Para fazer isso, basta clicar no menu Escola e você pode acessar aqui através do menu Plano de Ensino, onde você deverá preencher o nome da escola, a turma, o componente curricular. Há uma outra forma de fazer bem mais objetiva. Está localizada em Escola, Turma, Escolarização. Entra na turma que você deseja fazer o lançamento e o primeiro botão aqui, exatamente o plano de ensino. Quando eu clicar em plano de ensino, perceba que as informações de escola e turma já vêm preenchidas, facilitando o seu trabalho. Depois disso, você pode clicar aqui em componente curricular e ao clicar aqui em buscar, por exemplo, você consegue visualizar os registros que já foram realizados. Aqui, ao clicar no botão mais, é possível você elaborar. Para Goiânia, está definido que o planejamento aqui será com período quinzenal. Então, selecione a quinzena que você vai fazer o lançamento, informe os dados aqui, perceba que tem diversos campos e todos que estão com asterisco significa que o lançamento é obrigatório. Vamos fechar aqui. Temos aqui agora, logo abaixo, um contador que nos mostra a quantidade de planejamentos que faltam, ou seja, a planejar, e quantos já estão planejados. Note também ainda que há uma distribuição dos não enviados, aguardando avaliação, aprovados, reprovados, realizados e não realizados. Aqui nós temos, né, o período que já foi realizado, que já foi registrado, melhor dizendo. Nós temos a situação e a data de cadastro. Temos aqui botões de ações também. Esse primeiro botão, ele possibilita a edição. Se eu clicar em editar, ele trará para mim e possibilitará a edição desse plano de ensino. Esse segundo botão aqui, ele nos mostra o histórico. Então veja que está aguardando avaliação, né? Se houvesse alguma ação feita pelo coordenador, estaria para nós aqui, como por exemplo a aprovação. Temos aqui a possibilidade de copiar esse plano de ensino para uma outra turma. Então, ao clicar aqui, por exemplo, é possível selecionar uma turma para a qual esse conteúdo também, esse plano de ensino também se adequa, se atende, né, no caso. Então, esse planejamento também atende essa turma aqui. Lembrando que essa seleção por hora é somente para as turmas do mesmo ano escolar e na mesma unidade de ensino. Então, eu posso fazer uma cópia dele aqui. E aqui eu tenho a possibilidade de apagar esse registro. Note que temos um ícone diferente aqui nessa coluna. Esse ícone, né, perceba que a situação dele está como não enviado, então aparece esse ícone. Então eu consigo clicar aqui e fazer o envio para a coordenação fazer a aprovação desse conteúdo. Perceba também que eu tenho condições aqui de fazer a impressão do conteúdo. Ao clicar aqui, o sistema vai me redirecionar para a tela de impressão do plano de ensino. Eu posso selecionar o plano aqui e clicar em imprimir. E o sistema trará para mim o relatório do plano de ensino, do planejamento já realizado, já preenchido aqui. Essa impressão, ela também é o mesmo caminho que está aqui em relatórios, escola, plano de ensino. É a mesma tela. Voltando lá para a turma, escolarização, plano de ensino. Vamos selecionar aqui. Vamos buscar. E como dito, vamos realizar a cópia desse plano aqui para a outra turma. Vamos informar aqui essa turma. Pode ser informado mais de uma, caso seja turmas do mesmo ano escolar, e clica em copiar. Com isso, essa elaboração foi copiada para a outra turma, que o professor também ministra aula. Então, é dessa forma que se faz o lançamento do plano de ensino ou do planejamento. Leia-se, né, plano de ensino, entenda planejamento de aula. Olá! Nesse vídeo estaremos abordando como realizar o acompanhamento e o registro de frequência dos alunos. Para isso, selecione o menu Escola, Turma, Escolarização. Selecione a turma para a qual você deseja realizar o acompanhamento e a manutenção. Aqui você tem a opção Frequência dos alunos. Existem duas formas de manusear a frequência. A primeira delas é a frequência diária. E aqui é importante mencionarmos que
A Rede Municipal de Goiânia optou por trabalhar com o diário coletivo. Isso significa, isso em todas as fases de ensino, seja nos anos iniciais como nos anos finais do fundamental, e assim também para a EJA. Então, isso significa o diário coletivo que a presença e a falta é contabilizada por dia e não por componente curricular. Então, se você informa presença para o aluno, é presença para o dia. Se você informa falta, é falta para o dia dele e não por componente. Apesar de que o sistema também possibilita trabalhar com o diário individual, onde eu tenho a frequência regida, né, trabalhada para o aluno, por componente curricular. Vamos informar a data aqui, então, do dia 28 de março. Observe que todos os alunos aqui estão sem frequência, não há nenhum registro. Eu vou informar uma data diferente aqui. Eu vou informar aqui a data do dia 10. Note que, nesse caso aqui, os registros já vieram preenchidos. E é importante mencionar isso porque os equipamentos de reconhecimento facial, ao coletar o registro de presença do aluno, ele já faz essa presença para ele aqui. Ele já coloca, né, já marca o aluno e já coloca ele como presente. E é neste caso aqui, por exemplo, né, onde temos aqui a presença já inserida para os alunos. Isso otimiza o trabalho do professor. Vamos voltar aqui e vamos colocar a data novamente do dia 28, para que a gente possa exemplificar em um caso hipotético, por exemplo, na educação infantil ou em unidades do ensino fundamental que desejam fazer esse lançamento por alguma razão. Por exemplo, no Fundamental 1, no Fundamental 2, pode ocorrer, por exemplo, de no dia, desse dia 28 aqui, não ter tido internet na unidade de ensino, o equipamento estava desligado, o cabo de rede estava rompido. N razões, N fatores que podem ocorrer. Então, para isso, nesses casos, é possível o professor vir e colocar a presença para os alunos. Para isso, basta clicar aqui, seleciona os alunos e depois clica em presente e ele vai marcar nos quais eu quero colocar a presença. Se eu desmarcar esse aluno aqui, ela vai ficar com falta. Vamos clicar em salvar. Realizada a frequência do aluno. Lembrando também, só retornando aqui, que é possível colocarmos uma justificativa. Então, eu posso desmarcar aqui e simplesmente colocar a justificativa para essa falta do aluno aqui. Posso digitar ela. Se for um aluno beneficiário do Bolsa Família, surgirá um outro ícone com as justificativas do Bolsa Família aqui. A outra forma de manusearmos a frequência dos alunos, está aqui em frequência dos alunos, né? Frequência dos alunos, frequência dos alunos. Ela me possibilita uma visualização completa do todo. O frequência diária me mostra por dia, e aqui ele me mostra também por dia, mas no âmbito diferente, tudo as informações em conjunto. Então, por exemplo, qual o período? Eu quero ver o primeiro bimestre. Quando eu informar esse filtro aqui, por exemplo, eu tenho condições de informar aqui, o primeiro bimestre aqui, só um minuto. Quando eu coloco todos aqui, ele me dá todos os meses. Se eu informo o período que eu quero, somente o primeiro bimestre, ele vai trazer para mim somente os meses que compõem o primeiro bimestre. Então, eu quero ver, por exemplo, o mês de março. Se eu quiser filtrar um corte de datas aqui, eu posso informar. Se não quiser, basta só colocar essas duas informações, que já vai trazer para mim o mês como um todo. Então, veja que eu tenho as informações de frequência do aluno aqui. Se eu quiser colocar, por exemplo, vou deixar como todos aqui, e eu quero informar, por exemplo, eu quero ver do dia 1º de 4 de 2023 até o dia 11. Eu posso informar dessa forma aqui também. Vou gerar o diário, ele vai trazer as informações para mim. Perceba que eu tenho aqui presenças e faltas dos alunos. Então, tem um aluno aqui, por exemplo, a Francisca, nesse mês de abril, ela está com 2 faltas, o Guilherme com 4 faltas, e a Rita com 3 faltas aqui embaixo aqui também. Aqui também é possível você visualizar, né, somente os alunos que estão ativos e pode desmarcar e trazer quem está transferido. Vai ser exibida essa informação. E você também tem condições de exibir o status aqui. Por padrão, o sistema já traz, mas se você quiser ocultar, também consegue. Lembrando aqui também que nós temos uma legenda, onde o P significa presença e o F falta. Esse número que está logo do lado aqui significa a quantidade de aulas previstas no dia. Então, por isso que está como um aqui somente. Que no caso, como é o diário coletivo, então ele desconsidera a quantidade de aulas que estiver. Se estivesse trabalhando com diário
individual e tivesse o número 2, isso significaria que foram 2 aulas naquele dia. Aqui é possível ainda também clicarmos aqui e ver o horário de aula dessa turma. Podemos ocultar aqui novamente. E vamos agora voltar para o mês de março. Aqui vamos notar que no dia 29 não temos presença. Podemos clicar no quadradinho aqui do aluno, da aluna Francisca, e colocar a presença para ela, manualmente. Podemos também colocar falta, deixando como está aqui, como não, e só clicando em salvar. Devo colocar uma justificativa aqui. E aqui, note que o aluno, né, está sem faltas aqui. Esses quadrinhos em branco significa ausência de marcação. Não é presença e nem falta, é simplesmente ausência de marcação. Temos também aqui um detalhe. Perceba que esse aluno está com 2 faltas. Ele está presente aqui. Como o diário é coletivo, digamos que esse aluno, por alguma razão, se ausentou da escola, de repente ele pulou o muro, fugiu da escola, você pode vir e alterar essa presença dele para falta e pode colocar aqui. Feito a troca. Agora o aluno está com 3 faltas. Aqui o sistema também nos possibilita realizar a impressão. É possível você realizar a impressão do diário em PDF e em Excel, de acordo com as informações que estão surgindo aqui. E também ainda é possível realizar uma impressão em branco para que você possa utilizar para outros fins. E aqui você pode utilizar algum desses botões para poder gerar esse documento de acordo com a sua necessidade. Um detalhe importante sobre frequência é que as faltas e as presenças dos alunos estão inseridas aqui. Melhor dizendo, as faltas. Vamos pegar aqui, vamos gerar de todo o período. E vamos notar que, ao caminharmos aqui para o final, os alunos possuem faltas informadas aqui. Essas faltas, elas estão somente aqui. E é necessário que essas faltas estejam distribuídas, né, sendo apresentadas aqui. Como que faz para a gente trazer essas faltas de lá para cá? Lembrando que, assim como as notas, quando elas precisam estar inseridas aqui para que seja contabilizado o resultado do aluno, as faltas precisam estar aqui para ser contabilizada a presença, melhor dizendo, a frequência do aluno. Então veja, por exemplo, se eu clicar no nome da Francisca aqui, o sistema vai me mostrar que ela está com 100% de frequência, mesmo tendo 3 faltas ao longo do período. Porém, as faltas não estão informadas aqui. Como que faz para a gente trazer as faltas? É muito simples, basta você vir aqui em preencher faltas e mandar preencher as faltas do primeiro bimestre e do segundo bimestre, por exemplo. Vamos deixar aqui somente as do primeiro. O sistema vai verificar o diário e vai contabilizar, contar as faltas e trazer e preencher para nós aqui. E da mesma forma aqui para o segundo bimestre, vamos fazer o preenchimento. Trouxe as informações para nós aqui também. E ele vai utilizar essa contagem de faltas para calcular a frequência do aluno e também utilizar para fins de resultados finais. Então é importante que as faltas estejam informadas aqui. Nossa sugestão é que essas informações sejam inseridas ou sejam trazidas para cá ao final de cada bimestre. Então, sempre que iniciar, terminou todos os ajustes no diário, traga as faltas. Elas podem ser novamente substituídas? Podem. Você basta fazer o ajuste no diário e novamente fazer o preenchimento. Um detalhe importante é que, digamos que essa aluna veio transferido de uma outra rede. Então, digamos que a Francisca veio de uma outra rede para a nossa rede e já chegou com 10 faltas, por exemplo. Se essas faltas forem digitadas aqui, só voltando, só um minuto. Há casos em que a falta, melhor dizendo, do aluno é digitada aqui, e aí com isso, se você mandar fazer a substituição, no caso aqui ele não está possibilitando no momento agora, e se você, digamos, digitou a falta, digamos que veio com 0 faltas lá, e você faz o preenchimento, ele vai sobrepor. É importante mencionarmos isso. Deixa eu só fazer o teste aqui, ver se é possível informar aqui no terceiro. Não está possibilitando. Deve ser por questões de permissões mesmo aqui. Então, nesse caso, as restrições, a parametrização não está possibilitando o lançamento de faltas manuais, somente a partir do diário.
Então, isso é uma parametrização que o sistema contempla também, a não possibilidade de você digitar uma falta manualmente, trazendo somente do diário. Mas digamos que fosse possível digitar aqui, e digamos que tivesse formado o número 8 no terceiro bimestre, e você manda preencher aqui, ele vai subscrever, assim como no lançamento de notas. Então é importante estar atento a esses detalhes. Então é dessa forma que a gente manuseia a frequência dos alunos aqui. Olá, nesse vídeo estarei demonstrando como deve ser realizado o lançamento do planejamento da educação infantil. O planejamento ou plano de ensino deve ser acessado aqui através do menu Escola, pode ser acessado aqui diretamente por plano de ensino. Com isso, você precisa preencher aqui a escola, a turma e o componente curricular. E tem uma maneira mais objetiva, que você pode vir direto em Escola, Turma, né? Clicar em Escolarização, clica sobre a turma a qual você ministra suas atividades e vai vir aqui no primeiro botão, Plano de Ensino. Ao clicar aqui, o sistema vai trazer a tela já com os dados preenchidos para você, simplificando o seu trabalho. Depois, basta você selecionar o componente curricular. Foram criados 3. Temos, então, educação infantil matutino, educação infantil vespertino e educação infantil parcial. Então, preencha, aqui vai listar, no caso, né, somente com aqueles que você trabalha. Então, que você tiver lotado, modulado, né, nesse componente curricular. Então, você seleciona de acordo com a sua modulação. Vamos clicar aqui. Ao clicar em pesquisar, aqui no buscar, o sistema vai trazer para nós planos de ensino que já estão devidamente preenchidos. Então, vai trazer para você, por exemplo, quantos estão planejados, que são aqui no caso 3, quantos faltam a planejar ainda também, se houvesse esse valor aqui no caso. E aqui você tem o quantitativo de não enviados, quantos estão aguardando avaliação, quantos são aprovados e quantos estão reprovados. Por que no momento não aparece quantos falta planejar? Porque está sendo trabalhado 2 tipos diferentes de plano de ensino. Por essa razão que não tem aqui, está trazendo somente o contador. E vamos explicar aqui agora o que são esses dados aqui, esses botões que estão aqui no quadro de ações. Primeiro é importante você notar que você tem aqui a situação de cada plano. Você tem a data de cadastro e depois as ações. Temos, por exemplo, aqui plano, esse último aqui está como aprovado, é o plano mensal de janeiro. Então, nesse caso aqui, se você clicar para visualizar esse primeiro botão aqui, você tem condições de visualizar aquilo que foi registrado. Então, veja, as informações estão aqui sem a possibilidade de edição, é somente visualização. Lembrando que o plano, uma vez aprovado, você não tem condições mais de editá-lo. Se ficou errado, você deve excluir e fazer um novo lançamento. Depois nós temos aqui um botão que visualiza o histórico de alterações. Ao clicar aqui, ele vai trazer as informações da situação e o descritivo dele aqui também, e quem foi o usuário que realizou a aprovação. Depois nós temos aqui um botão você altera a situação para realizado, e você tem uma outra aqui que coloca para não realizado. Depois você tem aqui esse botão que possibilita a cópia. Para o caso da educação infantil, não devem ser utilizadas cópias de planos de ensino, somente no fundamental. E o último botão, como dito anteriormente, prevê a exclusão. Depois nós temos aqui esse outro aqui que está com situação reprovado. Vamos analisar aqui, vamos clicar e descobrir por que ele está reprovado. Sempre que um conteúdo, melhor dizendo, um plano de ensino ou planejamento for reprovado, o coordenador deverá incluir um motivo de reprovação. E aqui ele vai descrever, colocar instruções para que você saiba o que ele encontrou de repente que precisa realizar alguma correção. Nesse caso aqui, ele colocou que, nós colocamos aqui como exemplo, que há palavras com escrita incorreta. Então, esse é o motivo pelo qual foi realizada a reprovação. Nesse caso, então, caberá a você, professor, editar, identificar do que se trata, de repente ele pode até apontar para você onde está, e clicar, né, por exemplo, aqui, digamos que fosse aqui, e descrever, colocar o que é a situação, e fazer a correção, melhor dizendo, e você clica em salvar novamente. Vamos fazer isso como se tivéssemos editado. Perceba que o sistema vai alterar a situação aqui agora para não enviado, então agora nós temos 2 não enviados, e aqui nesse primeiro que nós mexemos, se você vier no histórico aqui de ações, clicou aqui, olha só, ele estava reprovado, né? Teve uma situação dele reprovado, então todos os estágios pelos quais ele passou. Então, agora, perceba que tem um botão diferente aqui para a gente. Esse aqui possibilita o enviar a aprovação para
o coordenador. Então, você deve, após o registro, fazer o envio para o coordenador realizar a análise e aprovação ou reprovação, dependendo da situação. Bom, como deve ser feito o registro? O registro você faz aqui, após informar os dados, clicando no botão Elaborar. E para a educação infantil em Goiânia foi criado um plano de ensino que você deve utilizar esse único plano para fazer 2 tipos de registros diferentes, considerando a periodicidade. Então você tem o primeiro registro que você vai fazer no caso, ou um deles, melhor dizendo, é o registro mensal. No registro mensal, você vai utilizar os seguintes campos. Os seus registros deverão ser feitos. Deixa eu voltar aqui, pegar outra imagem, só um minuto. Aqui você vai utilizar para poder fazer o registro aqui da seguinte forma. Você vai utilizar para a periodicidade mensal, você vai fazer o preenchimento destes campos aqui. Existem abas, né, que você vai fazer o preenchimento delas aqui. Então, no registro mensal, você vai fazer até ampliação de repertórios. Até aqui você vai fazer esse preenchimento. Vamos voltar, vamos cancelar aqui. Excluir essas marcações. Pronto, então vamos fazer um registro, simular aqui, um registro do período mensal aqui no caso. E aí então eu vou informar, eu já tenho o mês de janeiro e fevereiro lançados, então por isso que está listando somente abril para mim. Sempre que você fizer a inclusão daquele mês, de um mês, este mês não aparecerá mais. Então vamos selecionar aqui, eu vou utilizar texto de preenchimento aqui para poder ficar fácil, só um minutinho, já estou pegando aqui. Ok, peguei um texto aqui. Então, nesse registro que for do tipo mensal, você deve, no planejamento da ação pedagógica, nessa aba, você deve informar quem é o professor e auxiliar de atividades educativas. Então, no caso aqui, a professora é a Abigail e o auxiliar, vamos colocar como que foi a Núbia Marta. Ok. Atividades permanentes. Aqui você tem o registro reflexivo das atividades permanentes. Eu vou utilizar texto de preenchimento para ficar fácil aqui. Depois você tem a chegada e saída, onde você vai ter algumas perguntas. Leia cada pergunta, entenda do que se trata, para que você possa fazer o preenchimento. Perceba que os campos aqui, nenhum deles está marcado como obrigatório. Porém, você deve fazer o preenchimento com o máximo de informações possíveis. Então aqui nós temos agora, após chegada e saída, temos higiene. Também vamos colocar texto de preenchimento. Vamos deixar esse último sem preencher. Depois vamos vir aqui em alimentação, vamos preencher somente esses dois aqui. Descanso, sono, da mesma forma. Depois aqui em ampliação dos repertórios também. Então, até aqui você vai utilizar para o preenchimento do periodicidade mensal. Vamos descer até aqui embaixo e clicar em salvar. Salvamos a nossa elaboração. E agora vamos fazer a outra elaboração, que é o do período semanal. Lembrando que para o período semanal, você deverá fazer o preenchimento destas informações aqui. Todos estes aqui. O registro reflexivo, atividades diversificadas do período, atividades culturalmente significativas, projeto de trabalho e projetos institucionais. Então esses são os campos que as abas, né, que você deve utilizar e preencher os campos de acordo com essa orientação. Registro reflexivo, tem aqui a orientação. Período de atividades diversificadas também. Aqui também as perguntas, leia para poder entender do que se trata. Depois projeto de trabalho, vamos preencher alguns valores aqui. E projetos institucionais da mesma forma. Pronto, fizemos o preenchimento. Então veja que nós fizemos 2 preenchimentos. Então a rede de ensino, tem que informar o período, né? Ficou faltando. O sistema vai sempre alertar. Quando você vê o asterisco, é campo obrigatório. Como dito anteriormente, não há campos obrigatórios aqui nas abas. Porém, aqui em cima, o período, a periodicidade e o período você precisa informar. Então eu vou informar que é a 5ª semana de 2023. Vamos clicar em salvar agora. Pronto, elaboração adicionada. Veja que a contagem já mudou para mim, né? Estou com 5 planejados, 2 não enviados, 2 aguardando avaliação e 1 aprovado.
Então, nós temos aqui agora os planejamentos que estão não enviados, que foi o que acabamos de fazer aqui agora. Perceba que os botões estão aqui habilitados para que a gente possa fazer o envio. Então, é dessa forma que se faz o lançamento, tanto da orientação do mensal como do semanal. Partiremos agora como fazer a impressão. Para fazer a impressão, você tem dois caminhos. Você pode seguir aqui por escola, relatórios, melhor dizendo, escola, plano de ensino, ou pode vir diretamente a partir do plano de ensino neste botão. O resultado será a mesma tela. A diferença é que, quando eu clicar aqui e ir para o relatório, alguns dados já virão para mim preenchidos. Então, tem, por exemplo, aqui a unidade, a turma, e basta eu informar o componente curricular aqui. Vamos clicar em imprimir. E o sistema vai me trazer este relatório. Então, eu tenho aqui, neste caso, o primeiro relatório é o do período, né, de janeiro, é o mensal, estamos andando ampliado aqui, e vai trazer essas informações que estão preenchidas para nós aqui. Perceba que eu vou descendo aqui, e eu vou ter campos que, como eu havia dito, não foram preenchidos, olha só, está aqui. Depois nós temos aqui o de fevereiro, também devidamente preenchido. E lá embaixo, ao final, nós temos aqui o período de abril. Temos aqui os semanais, que nós fizemos o registro. Os semanais vão ser preenchidos somente, estarão disponíveis somente esses registros aqui. É importante mencionar também que aqui você consegue filtrar para que seja impresso somente os conteúdos que estão aprovados, os planos de ensino, melhor dizendo. Então você pode filtrar, utilizar esses filtros aqui. Então é dessa forma que você faz ou fará o preenchimento do plano de ensino ou do planejamento da educação infantil. Olá, nesse vídeo estaremos demonstrando como o coordenador, seja ele da educação infantil, ou seja, do fundamental, poderá fazer a aprovação de conteúdos e de planos de ensino. O acesso é feito aqui através do menu Escola. Primeiramente, vamos lidar com o plano de ensino ou planejamento. Então, sempre que você vê a palavra plano de ensino dentro do sistema, entenda planejamento. Então, dentro do menu Escola, Plano de Ensino, você tem aqui a opção de avaliar. Vamos informar aqui essa turma, o componente curricular. O procedimento é o mesmo para ambos os casos. Então, basta visualizar aqui e temos aqui condições de visualizar essa elaboração do plano de ensino, ler o que está atribuído aqui, que foi digitado, e podemos clicar em aprovar a elaboração. Uma vez que está aprovado, já não será listado mais para nós aqui. Temos aqui agora somente aqueles que estão pendentes de aprovação ou de avaliação, melhor dizendo. Nós temos esse aqui agora, que vamos fazer o quê? A reprovar. Vamos clicar aqui em reprovar, e ele vai te pedir um motivo. Sem você informar o motivo, não será possível ao professor fazer, não será possível você aprovar ou reprovar esse plano de ensino, esse planejamento. E é necessário isso para que você informe ao professor a razão. Então, por exemplo, você pode ter identificado que a ortografia, vamos analisar aqui, por exemplo, que a ortografia em metodologia, por exemplo, está incorreta. Então, vamos colocar aqui um caso hipotético. Qual o motivo? Em metodologia, existem duas palavras escritas incorretamente. Clicamos em continuar, feito a nossa rejeição, ou melhor dizendo, a nossa análise aqui. E a gente está reprovando por uma razão, né, que há uma escrita incorreta ali, e a gente está dando a orientação para o professor realizar a correção nesse planejamento. Então, está listando para nós agora somente aqueles que estão pendentes aqui ainda. Vamos realizar a aprovação. Então, é dessa forma que fazemos o lançamento, o acompanhamento do plano de ensino, ou do planejamento. Então, através do menu Escola, Plano de Ensino, Avaliar. Aqui que fazemos esse acompanhamento. Sobre o conteúdo aplicado, o acesso é feito através do menu Escola também, Conteúdo aplicado, Avaliar registro.
Aqui devemos informar a turma, só serão listadas as turmas que nos enviaram aqui, que foi feito o envio. Educação física, passamos aqui, vamos colocar conteúdo, carregar conteúdo. Ele vai listar para nós todos os conteúdos, todas aquelas aulas que o professor já registrou, que ele trabalhou na aula. Então, com isso, nós podemos vir aqui, por exemplo, e realizar a aprovação desses conteúdos aqui. Posso aprovar, se eu quiser selecionar todos, verifiquei todos aqui estão corretos, basta eu clicar aqui, selecionando todos e clicar em aprovar. Mas digamos que eu tenha alguns aqui que estão incorretos. Então, por exemplo, vamos colocar aqui e vamos desmarcar esses dois aqui e vamos aprovar os demais. Agora vamos fazer uma rejeição desses aqui. Eu quero reprovar. Quando você informar que está reprovando, o sistema está te pedindo qual é o motivo. Então, aqui no campo observação, você deve informar o motivo. Então, por exemplo, podemos colocar aqui que passeios ao Mutirama não foram realizados em fevereiro. Então, digamos, pode ter sido só um erro de digitação do professor. Então, você está orientando ele aqui como ele deve proceder em relação à correção desse conteúdo. Aí sim nós podemos realizar a reprovação aqui. Perceba que só serão listados, permanecerão listados aqui os conteúdos que ainda não foram avaliados para você. E como dito anteriormente, serão listadas somente as turmas que já enviaram os conteúdos e somente os componentes curriculares, as disciplinas que também tiveram o envio já previamente realizado. Então é dessa forma que o coordenador, tanto da educação infantil como do fundamental e assim também da EJA, devem lidar com o conteúdo e com o plano de ensino. Então, chegamos ao final da nossa formação e queremos agradecer muito a sua participação. Eu espero que você tenha aproveitado ao máximo esse momento. Mas caso você queira assistir novamente em outro horário do cronograma, basta clicar nesse mesmo link e participar novamente, tá bom? Também queremos ressaltar que qualquer atualização realizada no sistema será repassada para os apoios e coordenadores pedagógicos. Isso porque o sistema está sendo sempre atualizado, atualizado diariamente para atender a demanda e a especificidade da nossa rede. Um abraço e até a próxima formação.